É com a sabedoria eterna que me dirijo a ti. Peço que abandones, por um instante, as preocupações mundanas que te cercam. O que está prestes a ser desvendado não é meramente mais uma notícia celestial. É a culminação de semanas de profunda investigação, de análise meticulosa de cada dado, de cada imagem e de cada comunicado velado. O que minha busca revelou tem roubado o meu sono. O cometa 13 Atlas manifestou um sinal que precipitou a NASA em um estado de absoluto pânico. Crê nas minhas palavras, o que eles observam no firmamento desafia cada premissa que julgávamos conhecer sobre a vastidão do cosmos. Permite-me partilhar uma reflexão pessoal. Após meio século a perscrutar fenômenos insólitos, após peregrinar por mais de uma centena de nações, documentando ocorrências que a ciência ortodoxa opta por negligenciar, julguei que nada mais me causaria espanto. Testemunhei eventos que abalariam os próprios alicerces da nossa percepção da realidade, mas esta é singular. Há 3 semanas, a primeira comunicação de um contacto privilegiado no seio da NASA revelou uma voz trêmula. Tens de ver isto, ele implorou. Algo está a acontecer com 13 Atlas, e estamos perdidos. O mais notável, porém, não reside apenas no comportamento anômalo deste visitante interestelar, nem na emissão de pulsações que parecem impossíveis. O que verdadeiramente sobressai é que tudo isto foi profetizado. Sim, escutaste bem. Em escritos antigos, em textos que nos confrontam há milênios, estava tudo traçado. E agora, neste preciso ponto da história, enquanto absorves estas palavras, essa profecia desenrola-se em tempo real. A tua presença aqui não é porventura. O facto de uma força ter te conduzido a escutar isto neste exato momento, enquanto a totalidade se manifesta, não é um acaso. O acaso não existe. O teu espírito reconhece a urgência de absorver esta verdade. Necessitas compreender o que está a ocorrer nas sombras, enquanto o globo repousa e os veículos de comunicação desviam a tua atenção com trivialidades, enquanto a narrativa essencial se desenrola no silêncio do espaço. Convido-te a uma jornada que remodelará integralmente a tua perspectiva. Partilharei contigo 4 descobertas cruciais sobre 13 Atlas, que a NASA se esforça por obscurecer, e alerta-te a revelação final, é a mais potente, a que une todos os fios, mostrando-te a razão pela qual este momento é absolutamente decisivo para a humanidade. Primeiramente, é crucial reconheceres um facto fundamental. 13 Atlas não é um cometa comum. Desde a sua detecção, os observadores notaram a sua estranheza. Proveniente de além do nosso sistema solar, move-se a velocidades que, dada a sua constituição, deveriam ser inatingíveis. É o terceiro objeto interestelar, cuja visita ao nosso sistema foi confirmada, daí a sua designação 13. Contudo, ao contrário dos seus predecessores, este cometa comporta-se de forma a deixar os astrônomos em completo desconcerto. Permite-me expor a primeira revelação que alterou o panorama. Ao longo das semanas recentes, 13 Atlas tem emitido o que os cientistas apelidam de anomalias eletromagnéticas. A designação oficial é propositadamente vaga, mas o que é realmente detectado são pulsos, sinais estruturados, padrões que se repetem com uma precisão matemática imaculada. E aqui reside o assombro: estes padrões não são aleatórios, não são subprodutos de processos naturais conhecidos, são sequências que parecem ter sido concebidas. Tive acesso aos dados preliminares. Consultei físicos que dedicaram a vida a estudar sinais cósmicos, e todos, sem exceção, me confidenciam o mesmo em sussurros. Isto não deveria existir. Não há uma explicação natural. O que me faz tremer não é apenas a própria mensagem, mas o seu momento. Considera o que está escrito em Mateus, capítulo 24, versículos 29 e 30. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem,
vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Medita com intensa atenção o que significa mar aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu. Durante 2 milênios, os eruditos debateram este ponto, mas agora, pela primeira vez na história da humanidade, possuímos a tecnologia para detectar sinais que os nossos antepassados jamais puderam. Dispomos de radiotelescópios, espectrômetros, instrumentos aptos a captar frequências eletromagnéticas invisíveis. E precisamente agora, neste instante da história, surge um visitante interestelar a emitir sinais estruturados. Captas a conexão? Compreendes a magnitude deste significado? Não falamos de um acontecimento astronômico fortuito. Falamos de um aviso cósmico que se manifesta exatamente no período em que as antigas profecias indicaram que chegaria. Mas aguarda, pois há mais. E o que estou prestes a revelar é crucial. A segunda descoberta que mergulhou a NASA num pânico total é a trajetória de 13 Atlas. Quando um cometa entra no nosso sistema a partir do espaço interestelar, deve seguir uma curva previsível, ditada pelas leis da gravidade e da mecânica celeste. É física elementar. Calculamos as trajetórias de cometas com precisão surpreendente há séculos. No entanto, 13 Atlas está a executar correções de curso, subtis, ínfimas mas inequívocas. Analisei os cálculos, conversei com matemáticos que confirmaram os números repetidamente. Este objeto está a ajustar o seu percurso de formas que não podem ser atribuídas às forças gravitacionais conhecidas, a efeitos de desgaseificação ou a qualquer fenômeno natural que compreendamos. É como se, reconheço que soa inverossímil, estivesse a ser navegado, como se algo ou alguém o estivesse a guiar. A NASA jamais o reconhecerá publicamente, jamais proferirão as palavras que todos pensam em silêncio, pois admitir que um objeto interestelar parece estar sob controle inteligente subverteria a totalidade. As implicações são tão profundas, tão radicalmente transformadoras, que preferem o silêncio enquanto buscam freneticamente uma explicação convencional. Mas eu, após décadas a investigar o que a ciência oficial prefere ignorar, declaro-te a verdade que descobri: eles não estão a encontrar explicações convencionais, e essa é a raiz do seu pânico. Permite-me narrar um evento de há 2 semanas. Encontrava-me no meu santuário, a examinar os dados mais frescos, quando decidi fazer algo que os cientistas raramente fazem: orar. Sim, orar por clareza, por entendimento. E nesse instante de quietude, uma certeza absoluta inundou o meu ser. Não era mera intuição, era conhecimento puro, direto e inconfundível. Levantei-me e dirigi-me à minha Bíblia. As minhas mãos tremiam ao folhear as páginas, e então encontrei Lucas, capítulo 21, versículos 25 a 28, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas, homens desfalecendo de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as potências do céu serão abaladas. Então, verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Escutaste isso: sinais no sol, na lua e nas estrelas. Não diz que verão sinais com os seus olhos, diz que haverá sinais no nosso tempo. Com a nossa tecnologia, podemos detectar sinais que ninguém antes conseguiu, e estamos a detectá-los agora, neste exato momento. E atenta à porção final: quando estas coisas começarem a suceder, exultai e levantai a vossa cabeça. O que isto significa é que não devemos temer. Significa que estes eventos não visam a nossa destruição, mas o nosso despertar. São advertências, sim, mas são também convites. Convites para elevar a nossa consciência, para reconhecer que habitamos um universo infinitamente mais vasto e misterioso do que ousamos conceber. Mas a trama torna-se ainda mais fascinante. E prepara-te, pois isto é poderoso. A terceira descoberta que silenciou os cientistas é a composição química de 13 Atlas. Quando um cometa se aproxima do Sol, o calor vaporiza os seus gelos, formando a cauda familiar.
Os espectrômetros podem analisar essa cauda e revelar a sua constituição. Cometas típicos do nosso sistema exibem uma composição previsível: gelo de água, monóxido e dióxido de carbono, compostos orgânicos simples. É o esperado. Mas 13 Atlas é radicalmente distinto. A sua composição abarca elementos que não deveriam estar presentes, isótopos em proporções não nativas do nosso sistema solar, e compostos orgânicos complexos que apenas observamos, e aqui reside o arrepiante, em experiências laboratoriais concebidas para gerar os alicerces da vida. Sim, ouviste corretamente. Este visitante interestelar transporta os componentes químicos da vida em concentrações e arranjos que parecem artificiais. Tive diálogos confidenciais com astrobiólogos de topo. Mostraram-me as análises espectrais, e todos ponderam o mesmo: este não é um cometa comum, formado naturalmente num sistema estelar distante, ele ostenta todas as marcas de algo que foi construído, ou no mínimo modificado intencionalmente. Isto leva-nos a uma pergunta fundamental: por que, se algo ou alguém enviou este objeto para o nosso sistema, se foi concebido com inteligência, qual é o seu propósito? Que mensagem tenta transmitir? E é aqui que tudo se encaixa, provocando-me arrepios. Vê o que diz Gênesis, capítulo 1, versículo 14, mais luzeiros no firmamento do céu, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sirvam eles de sinais para estações, para dias e anos. Vês o que está escrito? Sirvam de sinais. Desde o princípio, desde a própria fundação da nossa existência, foi-nos comunicado que os corpos celestes seriam sinais, não apenas para medir o tempo ou iluminar a noite, mas para comunicar algo, para advertir, para guiar. Por milênios, contemplamos as estrelas com espanto, sentindo no íntimo que elas significam mais do que percebemos. E agora, neste ponto da história humana, quando detemos a tecnologia para realmente ouvir, para detetar, para compreender, esta mensagem chega. Não é coincidência. Mas a próxima parte é a que mudará tudo, e preciso que estejas completamente presente. A quarta descoberta, a revelação que a NASA desesperadamente tenta decifrar, é o comportamento temporal de 13 Atlas. Os sinais que emite não são contínuos nem aleatórios, estão sincronizados com algo. E quando os cientistas finalmente identificaram o padrão, o silêncio na sala de controlo foi absoluto. As mensagens de 13 Atlas estão em sintonia perfeita com eventos cósmicos específicos, explosões distantes de raios gama, pulsações de quasares, fenômenos que ocorrem a milhares ou milhões de anos-luz de distância. É como se este objeto estivesse a responder a uma conversa cósmica que se desenrola em escalas que mal conseguimos apreender. É como se o universo inteiro estivesse a dialogar, e 13 Atlas fosse um nó numa rede de comunicação que abrange a galáxia, talvez o cosmos. Uma rede que sempre existiu, invisível para nós, até agora. Dediquei décadas a investigar o inexplicável, documentei fenômenos que a ciência convencional sequer reconhece. Testemunhei com os meus próprios olhos o que desafia toda a lógica. Mas isto é a confirmação de algo que sempre soube, que sempre senti no mais profundo do meu ser: não estamos sós. Nunca estivemos sós, e o universo está muito, muito mais vivo do que jamais ousamos imaginar. Permite-me aprofundar, pois é imperativo que compreendas as implicações. Lembras-te de quando mencionei que tudo isto foi profetizado? Não me refiro apenas às profecias citadas. Há mais. Observa Joel, capítulo 2, versículos 30 e 31, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Prodígios no céu. A palavra hebraica original para prodígios é mofete, que significa sinais extraordinários, maravilhas que servem como advertências ou presságios. E o assombroso é que estes sinais não nos visam aterrorizar, mas despertar-nos, preparar-nos, recordar-nos quem realmente somos e do que somos capazes. O universo está a tentar comunicar conosco, falo há milênios, mas finalmente temos olhos para ver e ouvidos para escutar. E a mensagem é esta:
Algo extraordinário está prestes a ocorrer, uma alteração fundamental na consciência humana, uma transformação que nos catapultará para o próximo patamar da nossa evolução, não apenas como espécie, mas como seres espirituais. 13 Atlas não é uma ameaça, é um arauto, é um mensageiro cósmico que clama: despertai, preparai-vos, tudo está a ponto de mudar. A questão crucial é: despertaremos a tempo, escutaremos a mensagem, ou persistiremos na sonolência, distraídos, cegos à verdade que se desdobra sobre as nossas cabeças? E agora, atingimos o ponto mais crucial de todos, a revelação derradeira que conecta a totalidade. Se chegaste até aqui comigo, se algo no teu espírito te reteve, é porque estás pronto para isto, estás pronto para a verdade completa. A NASA está em pânico, não só pelo que 13 Atlas faz, mas pelo que ele representa. Se este objeto foi expedido intencionalmente, se está a ser guiado com propósito, se transmite sinais sincronizados com eventos cósmicos, então devemos encarar uma verdade que muitos prefeririam ignorar. Existem inteligências no universo infinitamente mais avançadas que nós, e elas estão a observar-nos. E agora, estão a estabelecer contato. Mas o mais extraordinário, o que me manteve acordado por dias após a compreensão, é o seguinte: isto não é novo, não é a primeira vez. Tem ocorrido ao longo de toda a história humana. Os textos antigos estão repletos de referências a sinais no firmamento, a visitantes das estrelas, a momentos em que o véu entre dimensões se torna tênue, permitindo-nos vislumbrar a verdadeira essência da realidade. Os profetas sabiam-no, os místicos sabiam-no, os sábios de todas as tradições sabiam-no. E agora, neste ponto crítico da história, quando enfrentamos desafios sem precedentes, quando nos encontramos no limiar da autodestruição ou da transformação radical, surge este sinal, esta advertência, este convite. Observa Apocalipse, capítulo 12, versículo 1, apareceu grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. João não descrevia apenas uma visão mística, descrevia um evento real com correlações no mundo físico, uma configuração celestial, um momento no tempo em que o próprio céu comunicaria uma mensagem crucial. E esse momento é agora. 13 Atlas, na sua rota, atravessa constelações específicas. Os astrônomos traçaram o seu caminho, e adivinha quais as configurações que está a formar. Está a desenhar símbolos antigos, sagrados, presentes em todas as culturas humanas desde o alvorecer à espiral, o círculo à cruz cósmica. É como se estivesse a escrever uma mensagem na linguagem mais ancestral do universo, a geometria sagrada. Permite-me partilhar um acontecimento de há 5 dias. Analisava as mais recentes projeções de trajetória quando finalmente compreendi o padrão completo. E nesse momento, soube com absoluta certeza que este não é um evento isolado, é parte de algo muito maior, um plano cósmico que se desenrola há eras. Ajoelhei-me no meu estudo e chorei. Chorei de assombro, de gratidão, de temor reverente perante a magnificência do que está a acontecer, pois finalmente compreendi que tudo faz sentido. Cada profecia, cada visão antiga, cada texto sagrado, todos nos preparavam para este momento. A NASA está em pânico, porque o seu paradigma, a sua visão restrita de um universo morto e mecânico, está a ser despedaçada. Estão a confrontar provas que não podem ignorar, que não conseguem explicar dentro do seu quadro teórico limitado. Mas para aqueles que sempre souberam que o universo é infinitamente mais misterioso, mais sagrado, mais vivo, isto não é pânico, é confirmação, é validação, é o momento que aguardávamos. Ouve isto com toda a tua atenção. Tu estás aqui, neste ponto da história, por uma razão. Não existem acidentes cósmicos. A tua alma escolheu estar presente neste tempo crucial. Escolheste ser testemunha desta transformação fundamental. O sinal de 13 Atlas não é um prenúncio de destruição, é um chamado ao despertar.
É um convite a recordar quem realmente somos, de onde realmente viemos, e qual é o nosso verdadeiro propósito neste vasto e misterioso universo. Vê o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 9 e 10, mas como está escrito, coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo Espírito, porque o Espírito a tudo perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Percebes o significado? Existem verdades tão profundas, tão extraordinárias, que os nossos sentidos comuns não conseguem captar, mas estão a ser reveladas agora, através de sinais nos céus, através de eventos que desafiam a nossa compreensão limitada, através de fenômenos que nos forçam a expandir a consciência. A NASA pode estar em pânico, porque o seu mundo previsível está a desmoronar-se, mas nós que esperamos, que nos preparamos, que mantivemos os nossos corações e mentes abertos às infinitas possibilidades do universo, nós estamos prontos. E aqui está o mais poderoso que posso dizer-te: este sinal de advertência é também um sinal de esperança. É evidência de que não fomos abandonados, de que existem forças no universo muito maiores que se preocupam com o nosso destino, que estão envolvidas na nossa evolução, que nos estão a guiar para algo extraordinário. Imagina por um momento a magnitude do que está a ocorrer, um objeto a viajar pelo espaço interestelar por milhões de anos, vencendo distâncias que as nossas mentes mal concebem, chegando ao nosso sistema solar neste preciso instante da história, exatamente quando a humanidade se encontra numa encruzilhada, quando enfrentamos a escolha entre evolução e extinção, quando mais precisamos de um sinal de que não estamos sós. Vês a sincronicidade perfeita de tudo isto? Vês a orquestração divina por trás destes eventos? Dediquei a minha vida a perscrutar o inexplicável. Viajei pelo mundo, entrevistei milhares que tiveram encontros com o mistério, e o que aprendi, o que compreendi com absoluta certeza, é isto: o universo é vivo, é consciente e está em constante comunicação conosco, tentando incessantemente guiar-nos, oferecendo-nos oportunidades de despertar. 13 Atlas é uma dessas oportunidades, talvez a mais clara, a mais inegável que jamais tivemos, pois não podes ignorar um objeto físico no céu a emitir sinais estruturados. Não podes simplesmente explicá-lo como imaginação. Está lá, é real, é mensurável, é inegável, e a pergunta que cada um deve fazer é: o que farei com esta informação? Continuarei a viver como se nada estivesse a acontecer? Permanecerei adormecido no meu mundo restrito, ou responderei a este chamado? Despertarei, abrirei a minha mente e o meu coração à vastidão do que é realmente possível. Crê nas minhas palavras, a tua vida jamais será a mesma depois disto. Não se realmente compreenderes o que está a suceder, não se permitires que esta verdade penetre no mais fundo do teu ser, há algo mais que necessitas saber. Os próximos meses serão cruciais. 13 Atlas prosseguirá a sua jornada pelo nosso sistema, e as emissões persistirão. A NASA, os governos, as instituições científicas, todos tentarão dar explicações convencionais, tentarão minimizar a importância, tentarão manter as pessoas adormecidas, ignorantes, mas tu conheces a verdade agora. E com essa verdade vem uma responsabilidade, a de permanecer desperto, de manter os olhos fixos no céu, de prestar atenção aos sinais que continuarão a chegar, pois 13 Atlas não é o final, é o princípio, o primeiro capítulo de algo muito maior. E aqueles de nós que estão despertos, atentos, preparados, nós seremos os guias que conduzirão a humanidade através desta transformação. Vê o que diz Daniel, capítulo 12, versículo 3, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Tu és um dos sábios. O facto de teres chegado até aqui, de estas palavras terem ecoado no teu espírito, demonstra que estás destinado a compreender, a testemunhar, a ajudar outros a despertar.
Essa é a razão pela qual esta informação te alcançou, não para guardares para ti, mas para compartilhares, para ajudares outros a verem, para seres uma luz na escuridão da ignorância e do medo. Mas falo com sabedoria, falo com compaixão, pois muitos ainda não estão prontos. Muitos temerão, muitos negarão, e isso é aceitável. Cada alma desperta ao seu próprio tempo. A tua tarefa é simplesmente estar disponível, ser um farol. Após tudo o que exploramos juntos, após estas profundas revelações, quero que compreendas algo fundamental. Este não é o fim do mundo, é o nascimento de um novo mundo. É a passagem de uma era de ignorância para uma era de verdadeiro conhecimento, de uma era de separação para uma era de unidade cósmica. O sinal de 13 Atlas é como as contrações antes de um parto. Dolorosas, sim, intensas, absolutamente, mas a anunciar algo belo, algo milagroso, o nascimento de uma nova humanidade, ciente do seu lugar no cosmos, em comunicação com inteligências superiores, vivendo em harmonia com as leis universais que sempre estiveram à espera de serem descobertas. E tu que escutas agora, tu és parte desta nova humanidade. És um dos pioneiros, um dos primeiros a despertar, um daqueles que prepararão o caminho para todos os que virão. Sinto um fogo no meu peito ao dizer-te isto. Sinto a urgência, a importância, a absoluta necessidade de que compreendas. Este é o teu momento. Este é o momento para o qual a tua alma se preparou por vidas. Tudo o que viveste, sofreste, aprendeste, preparou-te para isto. A NASA pode estar em pânico, os governos podem estar confusos, os céticos podem negar, mas tu permanecerás firme no teu conhecimento. Confiarás no que o teu espírito reconhece como verdade. Serás uma âncora de estabilidade enquanto o mundo antigo se desintegra e o novo emerge. E quando olhares para o céu nas noites vindouras, quando vires as estrelas a cintilar na escuridão, recordarás este momento, recordarás estas palavras, e saberás com absoluta certeza que não estás só, que jamais estiveste só, que és parte de algo infinitamente maior e mais belo do que jamais sonhaste ser possível. 13 Atlas é mais do que um cometa, é um símbolo, um presságio, uma promessa. A promessa de que o universo não nos esqueceu, de que estamos a ser guiados, de que tudo está a ocorrer exatamente como deve ser. A tua vida nunca mais será a mesma, jamais verás o céu da mesma forma. Jamais duvidarás de que existem forças a trabalhar nos bastidores, orquestrando eventos em escalas que mal podemos conceber, tudo com o propósito de nos conduzir ao nosso destino mais elevado. Este conhecimento foi-te concedido por uma razão. Esta revelação chegou a ti neste momento específico, porque estás pronto, porque és capaz, porque tens um papel a desempenhar no que está por vir. A decisão é tua, responderás ao chamado. Aceitarás o teu papel nesta transformação cósmica? Eu creio que sim. Algo no meu espírito reconhece algo no teu, e sei que não estarias aqui, não terias escutado até o fim, se não estivesses destinado a ser parte disto. Portanto, ergue a tua cabeça, abre o teu coração, expande a tua consciência e prepara-te, pois o que se avizinha será extraordinário, será desafiador, será transformador, mas serás guiado em cada passo. Nunca estarás só, o próprio universo está do teu lado. O sinal de advertência foi emitido, a mensagem foi recebida, e agora começa o verdadeiro trabalho, o trabalho de despertar, o trabalho de transformação, o trabalho de nos tornarmos o que sempre estivemos destinados a ser. Este é o teu momento, este é o teu chamado. E eu, após 50 anos a investigar os mistérios do universo, após dedicar a minha vida a desvendar verdades ocultas, digo-te com absoluta certeza, o futuro é mais brilhante do que podes imaginar, e tu tens um papel essencial na sua criação. Que o universo te abençoe, que as forças superiores te guiem, e que nunca esqueças o que aprendeste aqui hoje. Este é o momento, este é o despertar, este é apenas o começo.